Boa noite, tudo bem com vocês? Começando mais uma live do nosso filme Mulheres à Sexta. Hoje a gente tem uma convidada muito especial que já deve estar entrando por aí, Paula. Eu estou tentando aqui fixar o nosso tema. O nosso tema de hoje é basquete feminino. E como todos vocês acompanham aqui as nossas lives, a gente tem buscado falar sobre o basquete feminino, dar voz a essas mulheres de ontem, de hoje e do amanhã, porque todas nós temos o basquete como um esporte que a gente acaba se apaixonando, né? Eu, na verdade, nunca joguei basquete, mas hoje me arrependo, deveria ter jogado. E vocês, como estão vocês que estão aqui com a gente? Tentando fixar o nosso tema aqui, tá, gente? Às vezes eu apanho um bocadinho, mas tudo bem. Quero agradecer a presença de todo mundo que está online com a gente. Vamos esperar a Paula chegar por aqui para eu convidá-la. Pronto, consegui marcar comentário. É sempre um trampo conseguir isso. Oi, Suzy. Oi, Rosirene. As noivas. A Paula pediu para participar aqui. Ela já está por aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Paula. Ok. Tenho Paula. Acho que vai dar certo. Oi, Paula. Tudo bem? Tudo, e você? Como é que você está? Tô bem, tudo em paz. Então tá bom, tá me ouvindo bem, né? Super bem. Então tá ótimo. Chega mais E perto. aí? Estamos aqui, né? Então, como é que tá aí a sua vida nessa pandemia? Conta pra gente. Não posso reclamar não, Silvia. Eu acho que eu tô muito melhor que muita gente. E eu acho que sempre quando a gente tá meio, tô cansada já desse momento e tudo, eu prefiro pensar e olhar um pouquinho as pessoas que não têm nem moradia, né? Eu acho só que a gente está pagando um pouco pela inconsequência de muitos, né? De muita gente. É verdade. Infelizmente, assim, você tá em São Paulo? Hoje eu estou, mas eu estou no meu sítio direto. Ah, tá. Assim, eu não sei assim, como é que tá São Paulo. Bom, no sítio eu imagino que você tem um pouco mais de paz, digamos assim. Aqui no Rio, assim, você não acredita, as pessoas na praia, as pessoas praticando esporte. E infelizmente, assim, no meu condomínio mesmo, eu escuto churrasco todo final de semana e com muita gente, sabe? Então, É, assim, é isso que você disse, né? Nós somos privilegiados e infelizmente ainda temos que conviver com a ignorância, porque é muita falta de empatia as pessoas não respeitarem a vida do próximo e as próprias vidas, né? Ou muitas pessoas já tiveram o Covid e falam, eu já tive, então tudo bem, né? Sendo que a gente ainda não sabe, né, se tudo bem ou não, porque ninguém pode afirmar isso, na verdade. É um vírus novo. A Organização Mundial da Saúde ainda está entendendo sobre esse vírus, assim como a gente. A uhum. gente está numa terra que ainda é de ninguém, né? Enfim, mas vamos buscar pensamentos positivos, né? Vamos falar de basquete feminino, vamos relembrar vitórias, dificuldades que sei que todas vocês passaram. E a gente vai começar, Paula, te perguntando sobre. Essas perguntas vieram da Cláudia Guedes, a nossa querida Cláudia Guedes, historiadora do esporte, autora do A livro Mulheres da responsável, né? Sexta. Exato, a culpada de tudo, a culpada do crime, né? E a nossa produtora executiva do filme. Ela pergunta sobre o basquete feminino hoje. Como você vê? É tão difícil fazer essa. Eu não gosto de fazer comparações, né? Eu acho que comparar as coisas do nosso tempo, por exemplo, a gente está aí comemorando 26 anos de uma conquista do Mundial e comparar a geração atual, assim, né? E assim, quando a gente faz esse olhar
de que não está ganhando nada, não volta para o cenário. Eu acho que o buraco é mais embaixo, né? Não é uma questão assim de talvez de falta de competência das meninas. Eu acho assim que está faltando muito. Já há muito tempo a gente vem matando gerações, né? E a gente viu nesse pré-olímpico que o Brasil infelizmente não classificou para a Olimpíada de Tóquio, né? Que dava, né? Que a gente fez jogos de igual para igual com grandes escolas, com equipes que estão lá no topo dessa escalada, né? Então, assim, o que acontece que a gente não chega, né? Eu acho que é isso que fica a pergunta, porque eu acho que é uma questão aí de um carinho maior, de um cuidado maior, né, com o trabalho da seleção brasileira. E aí eu incluo o masculino também. Eu acho que, infelizmente, nós vivemos aí algumas décadas de gestões desastrosas. E aí eu volto de novo a falar mesmo, bater a mesma tecla, né, de gestões que, não sei lá, que gestões que deixava a desejar numa época que tinha dinheiro, numa época em que a gente estava sediando uma Olimpíada, né? A Sim. gente deixou escapar isso. E agora a gente está com uma gestão de uma pessoa que foi jogador, né? O presidente foi jogador, ele não precisa, ele é um cara que tem dinheiro, entrou para ajudar, mas acho que quando viu o buraco onde estava, né? Acho que não tinha essa percepção, não tinha essa noção e não tinha esse diagnóstico, né? Então eu não gosto muito de comparar e falar, pô, não ganham nada, não estão ganhando nada. Não estão porque são meninas que jogam pouco internacionalmente, né? Para sobreviver tem que sair fora do Brasil e aquelas que não saem disputam uma competição aqui que é muito curta por falta de recursos também, que é a liga. Então, assim, eu acho que uma coisa vai trazendo outras, né? Vai se refletindo em outras. Eu fiquei muito feliz que eu acho que o time já tem uma outra postura em quadra com o Neto, né? Eu acho que o Neto deu um outro visual, pelo menos para mim, assim, de quando eu vejo a seleção jogando. Eu sinto. Vou arrumar meu cabelo aqui que não estou curtindo. Fica à vontade. Porque a gente, Você tá em casa. a gente entra e não sabe o que vai acontecer, que cara que vai estar. Tá ótimo, E, Paula. e aí assim, eu fico feliz porque eu já vi um time corajoso, eu vi um time brigando, um time com qualidade tática e técnica em quadra. Então, assim, eu já vi mudanças, né? Então, isso eu fiquei muito feliz, mas é isso. Aí volta todo mundo para casa, cada um vai para o seu canto, não tem uma preparação, não joga internacionalmente, volta todo de novo, esse, esse ciclo que vem se repetindo há muito tempo. Então, assim, fica complicado, né? Quando você. E assim, não vou falar que na nossa época era diferente, não era diferente, não, era igualzinho. Não tinha dinheiro, a gente tinha que jogar contra os meninos. Então, imagina na época das meninas aí do filme, né? Das mulheres à cesta, imagina como é que era antes, né? Poxa, as pessoas estão comentando aqui, Paula, a respeito da falta de política de fomento ao esporte, né, de um incentivo, e a gente sabe que essa é a grande questão. Agora, também tem a proposta, tem o lado positivo, que nós temos pessoas como você que tem uma escolinha, né? Então, assim, qual é a proposta da sua escolinha? Quais são os seus projetos? Conta um pouco pra gente, vamos falar de coisa boa também. Bom, não é uma escolinha, é uma instituição sem fins lucrativos, é um instituto. O Instituto Passe de Mágica, ele nasceu em 2004, depois de 4 anos que eu deixei as quadras. E não nasceu antes porque eu não conseguia apoiadores, não conseguia parceiros para tocar o projeto. A gente está na estrada há 16 anos. E assim, quando eu comecei a pensar em deixar as quadras e tal, tem que ter uma preparação, né? Você ir se preparando essa transição, e eu sempre me questionava, assim, né? De que forma eu vou retribuir tudo isso que eu ganhei, tudo isso que eu aprendi, né? E aí
já naquele momento já existiam ex-atletas e ídolos do nosso esporte que já estavam começando nesse processo, Instituto Ayrton Senna, Gol de Letra, e a gente se inspira também, né, nas pessoas. Eu falei, bom, eu acho que eu quero partir para esse nicho, né, de projeto social. Num primeiro momento, assim, com muito empirismo, eu queria trazer ex-jogadoras para dar treino, eu queria. E uma coisa muito amadora, né, no início. Aí você começa a perceber que você está ali lidando. É uma empresa, né, e você tem que conduzir ela da forma empresarial. Não dá para você ser tão empírico desse jeito e também não dá para você falar, não, agora eu vou acolher todo mundo, né? E aí, antes de começar tudo isso, eu fiz alguns questionamentos. Né? O que o esporte me trouxe, além de títulos, de ficar conhecida, de ganhar dinheiro, viver profissionalmente do basquete, conhecer o mundo, jogar pela seleção, vinha os valores, né? Vinha o que o esporte me ensinou. E só que, assim, ele ensinou a mim, que sou campeã do mundo, que sou medalhista olímpica, e a muitas outras meninas que jogaram comigo, que não foram para a seleção, que não jogaram campeonatos internacionais. Assim, veio para mim que eu tinha que disseminar e oportunizar essa criançada a conhecer o que era o esporte, né? Eu comecei com basquete com 10 anos de idade, com 12 eu já estava morando fora de casa para jogar basquete há 46 anos atrás. É uma loucura isso. E só que eu aprendi muita coisa desde pequena, de forma lúdica, natural, coisas que eu carrego para minha vida hoje, né? Que conviver em grupo, disciplina, regras, limites, conviver com ganhar e perder, sonhar, né, com aquilo que você quer, não parar no primeiro obstáculo. O dia a dia nessa ludicidade vai te ensinando essas coisas, né? Então a gente começou um trabalho mais voltado para o educacional, para a educação, né? O esporte como educação, o esporte como desenvolvimento humano, e não assim, o melhor vai jogar, a melhor menina que é uma talentosa vai jogar. Não. Você quer vir, você curtiu, você gosta do que está acontecendo, venha. E a história foi crescendo, né? São 16 anos já esse ano. A gente chegou a um atendimento de quase 1.200 crianças nesses 7 núcleos. E a gente trabalha com uma metodologia muito voltada para os 4 pilares da educação, que é uma resolução da Unesco, que é voltado para a educação, o trabalho que a gente quer fazer, mas lá na quadra, lá no dia a dia, com atividades em que eles entendam o que eles estão aprendendo. Que eles estão aprendendo coisas para a vida deles. Então, o Instituto Passe de Mágica é isso. A gente faz esse trabalho já desde 2004, com dificuldades, né? É muito difícil captar recursos e eu acho que agora, nesse momento, o país vai viver um momento bem difícil para as ONGs. E tem muita gente fazendo esse trabalho. Todo mundo que sai das quadras, das pistas, das piscinas, acabam montando seus institutos e suas entidades sem fins lucrativos, pensando também em transmitir o que o esporte ensinou para a gente. Né? Com certeza. A gente sabe que a educação é o pilar de tudo, né? Obviamente, o esporte está dentro desse processo. A gente vê as aulas de educação física nas escolas, as dificuldades que as crianças têm, né, para praticarem esporte. E, assim, primeiro, é louvável a sua iniciativa, Paula. E, assim, quem estiver assistindo a gente, que tiver possibilidade de contribuir, de ajudar, a gente sabe que está num momento muito complicado para as empresas também. Todos estamos passando por uma modificação de tudo, né? A gente ainda nem sabe o que será, mas fica aí uma dica, né? Para quem ama o basquete feminino, para quem ama o basquete em si como modalidade esportiva, que possa contribuir aí com o projeto Passe de Mágica. E de acordo com as pesquisas, as meninas param de praticar qualquer atividade física nos 13, 14 anos. O que você acha que deveria ser feito para incentivar essas pré-adolescentes?
Bom, primeiro eu acho que tem muito da coisa da mistura dos gêneros, a menina com o menino, e a menina se sente inferior ali na atividade, no dia a dia, com a atividade e se desestimula. Eu acho que tem também aquele momento que a menina não sabe se é menina, se é mulher, né? E aí outras coisas começam a pintar na cabecinha, fora o esporte que está ali naquele momento na vida dela. E, infelizmente, a gente está vivendo um momento difícil, né, das crianças não vivenciarem mais o esporte, né? E quando eu falo esporte, não é aquele lá que vai na escolinha, né, que é o talentoso. Não, é o brincar mesmo, né? O experimentar outras modalidades, outras habilidades, fazer com que o esporte seja algo que complemente, né, a escola, que complemente tudo. E a gente acabou com as aulas de educação física, né? Infelizmente, nós somos pessoas não gratas dentro da educação, que é algo que é muito pouco refletido e mal refletido sobre essa questão, né? Já tem um carimbo de que quem gosta de esporte não gosta de estudar, e aí eu sempre brinco, eu tenho uma teoria que a gente mesmo matou o esporte na escola. A gente brincava lá, escolhe aí o time de basquete, de vôlei. Aí você escolhe os melhores, os que não têm habilidade, que não, às vezes não tem o jeito para o negócio, ficavam na arquibancada assistindo. E aqueles ali viraram diretores de escola. E agora não querem mais que tenha educação física. Traumatizaram, né? Então, eu acho que tem várias questões aí. Nós vivemos num país em que, infelizmente, a gente quando o pai e a mãe gostam que a criança acaba praticando e ainda pratica, às vezes, o que o pai e a mãe gostam, a modalidade que o pai e a mãe gostam. Se aparece um talento, não tem para onde mandar. Né? Meu filho joga bem, basquete ou vôlei, o que eu mando para onde, né? Porque a gente não tem um sistema esportivo nesse país, com papéis definidos de quem faz o quê. Então, eu acho que a gente vai perdendo essas meninas hoje, né, para a balada, né, para a questão do visual, do corpo. Eu acho que a experiência sexual muito cedo, né, muito precoce. Então, a gente vai perdendo. As meninas, a gente no projeto lá, a gente fez um trabalho de fotografia, de fazer elas se produzirem, maquiarem e fotografar por conta dessa resgatar a autoestima, resgatar a beleza, né? Que às vezes a menina tem um cabelo encacheado, ela quer que fique liso. E aí é aquele período que eu ostra, né? Que eu me escondo e tal. Foi um trabalho bem legal que as meninas falavam, nossa, como eu tô bonita, nossa, como eu sou bonita. Não, você é bonita. Então, eu acho que valorizar também, se valorizar, né? A mulher tem que se valorizar. A mulher não começa o primeiro namoradinho e não, a gravidez precoce, né? Essa coisa toda de meninas que hoje com filhos com 14, com 13, com 12 anos. Então, acho que falta um pouco dessa valorização, a mulher se valorizar mais, as meninas se valorizarem mais. É verdade. Comentaram aqui que hoje em dia ninguém joga e nem estuda, né? Porque tá difícil fazer as duas coisas. Paula, como você vê o filme Mulheres à Sexta promovendo, ou pelo menos a gente está tentando promover o basquete feminino no Brasil e resgatar a história dessa seleção de 71, né, que a gente teve como uma das precursoras aí, né, para a sua seleção. Enfim, como é que você sente isso em relação ao filme? Bom, primeiro que assim, né, todo o meu respeito a essa geração, quando eu comecei a jogar assim, as meninas já estavam, a grande maioria já estavam encerrando carreira. Então eu no Mundial de 71, que foi aqui no Brasil, eu tinha 9 anos. E também, assim, para mim era uma brincadeira ir para o clube e brincar do que aparecesse, né? O basquete ainda. Ele até pintou com 10 anos, mas não era nada assim que eu achava que ia ser a minha profissão, né? Então, acho que é todo o meu respeito a essa geração que eu falo muito que elas abriram caminhos, né?
para a nossa geração. Elas foram muito importantes nesse processo de iniciar, jogar basquete no período em que elas começaram a jogar basquete. Não só jogar, jogar bem, né, e ter uma posição de destaque pelo mundo. Inclusive fizeram um jogo para ver se o basquete feminino entrava para uma Olimpíada, né? Então, sempre com aquela característica criativa do jogo brasileiro, né? E, infelizmente, eu não acompanhei muito pouco já algumas jogadoras. Eu acho sensacional, porque às vezes a gente conhece a história de um americano, de um americano, de um europeu, e a gente não conhece a história dessa geração, por exemplo, né? O que elas fizeram, como foi difícil, como era tudo muito mais difícil, e mesmo assim essas mulheres insistiram e foram à frente, algumas seguiram com o esporte, muitas professoras de educação física, outras, a Marilene e a Heleninha, por exemplo, se tornaram técnicas, a Laís. Então, acho que elas foram as precursoras, né, disso tudo. E quando a gente entrou, foi feita uma renovação total. Então, a gente não bebeu dessa fonte, a gente não bebeu dessa água da experiência delas. A gente teve que ir aprendendo errando, né? Porque foi uma renovação que saiu todas as jogadoras dessa geração e uma já intermediária, né? Para a gente entrar. Então a gente chega sem esse conhecimento. É a mesma coisa de chegar numa empresa e falar, tá todo mundo vai embora e a gente vai trazer essa molecada aqui, ó. Agora eles que vão tocar esse negócio. Então, toda aquela bagagem, experiência que elas tinham, que podia ser, nós podíamos absorver aquilo, infelizmente a gente não conseguiu. Paula, como você acha que o esporte ajuda a empoderar as meninas? A pergunta da Ellen Suk, co-roteirista e co-diretora do Mulheres à Sexta. Assim, eu tenho dificuldade de responder essa pergunta, e ela está muito na moda, vamos dizer assim, ela está muito em todos os setores. A gente tem escutado a questão do empoderamento da mulher, né, em todas as áreas. Eu brinco sempre que eu sou de uma geração que nos anos 90, né, lotava ginásios, tinha salários até às vezes maior que os homens, a gente era conhecida. Então, assim, a gente quebrou paradigmas aí nesse momento com o basquete feminino brasileiro, né? E claro que tem muita gente que participou disso, envolvida com isso, que foi muito importante para que isso acontecesse, né? Acho que o Luciano do Vale é um deles, que abriu isso tudo na TV aberta e fazia mil coisas para que a gente tivesse em evidência, né? Então, acho que a gente, de uma forma muito natural, a gente foi mulheres empoderadas, eu acho que na intuição, no nosso sonho, no querer, né, no desejo de jogar, no desejo de fazer o que a gente fez, né, que a nossa geração fez. Então, eu acho que a gente já evoluiu bastante. Eu sempre falo que o Brasil hoje já vai para uma Olimpíada com metade da delegação de mulheres. E todo mundo acho que tem uma participação importante nisso, né? As outras gerações, mulheres incríveis aí que conquistaram medalhas. Acho que a Olimpíada de Atlanta foi um momento bem bacana, né? Das meninas do vôlei de praia, o vôlei de quadra, gente. Então acho que é isso. A gente precisa de espelhos, né? Para que as meninas tenham coragem e falem, não, pô, elas podem, eu também posso, né? Então, acho que aos poucos a gente vai conquistando o nosso espaço. Acho, sim, que o espaço para a mulher no esporte é muito restrito. O esporte foi feito por homens e para homens, né? Eu vejo poucas mulheres na gestão do esporte, eu vejo poucas mulheres arbitrando, eu vejo poucas mulheres dirigindo equipes. E eu acho que temos que ter paciência e ir mostrando que assim, a gente é mulher, mas a gente dá conta do recado, a gente sabe, a gente é capaz, a gente manja disso, né? E eu acho que aos poucos a gente vai conseguir fazer com que essa coisa de vamos ser igual aos homens, eu gosto muito da mescla, eu acho que
a gente tem coisas que os homens não têm, os homens têm coisas que a gente não tem, e essa mescla, às vezes, numa equipe faz muito bem também, né? Mas, enfim, eu acho que é uma trajetória, um caminho longo a percorrer e que a gente não pode desistir. A gente tem que batalhar assim e ir atrás daquilo que a gente quer. Perfeito. Aproveitando aí, né, pegando uma carona sobre o empoderamento feminino, essa semana aconteceu uma vitória muito importante. A atleta do vôlei feminino, a medalhista também, a Tandara, conseguiu vencer na justiça contra o Praia Clube a questão da licença maternidade dela. Ela ficou grávida e ela foi demitida, no sentido assim, ela não foi demitida, ela perdeu todos os direitos dela, o clube, né, rescindiu o contrato que ela tinha os direitos de uso da imagem dela enquanto ela estava gestante, né, ganhou o bebê e estava na licença maternidade. E ela ficou então só com 5% do recebimento dela, que era uma miséria, né? E aí entra esse questionamento, né, do esporte feminino. A gente está falando de uma atleta do vôlei, mas poderia ser uma do basquete. Então, assim, e a gente vê que na Itália a WNBA mesmo já modificou esse pensamento e essa conduta em relação às mulheres, porque gestar é uma condição humana, né? Se a mulher vai querer gestar ou não enquanto atleta, é um direito que cabe só a ela. Mas enquanto profissional, como qualquer outra mulher profissional, ela tem o direito que a lei assegura, né? E assim, aí o COB foi ouvido e eles disseram que eles vão estudar uma mudança. Então, assim, como você vai estudar uma mudança se a mulher, desde que foi criado o mundo, ela tem a possibilidade de ser mãe, né? Então, assim, são pensamentos que são incabíveis, na verdade. E entram aí nesse aspecto que a gente estava falando anteriormente sobre o empoderamento feminino e o esporte e etc. Então, assim, fica mais aqui um desabafo. Tem a entrevista da Érica também esse final de semana, né? Que repercutiu muito também, a Érica do basquete. Eu vi também sobre a Dandara. O que acontece? Eu acho que não só as mulheres, acho que de uma maneira geral, os atletas desconhecem muito os direitos deles. Inclusive de que eles podem ser registrados sim como atletas profissionais, algo que não acontecia antes, só o futebol podia ter essa condição. Os esportes coletivos podem ser registrados como atletas profissionais, e poucos sabem disso. E normalmente os contratos são feitos assim, 90% do seu salário é exposição de imagem, né? É um contrato de imagem, e 10% está lá na carteira. Então, eu acho que foi isso que aconteceu com a Tandara e ela ganhou essa ação. Eu acho importante, porque isso fica deixa aí uma brecha para que outras também possam ir atrás dos seus direitos. E em relação à Érica, esse final de semana, ela deu uma entrevista no Estadão dizendo dessa diferença, né? Ela foi bem categórica, assim, joguei tantos anos na WNBA, tenho tantos títulos no campeonato espanhol e nunca tive um patrocínio individual. Enquanto muitos jogadores, aí ela comparou com o basquete, joguei 20 anos na seleção e tal. E assim, eu acho que foi um momento muito importante esse desabafo da Érica. Eu hoje conversei bastante com ela, porque eu acho o seguinte, a Érica está num momento quase que de transição, né? De sair das quadras para se aposentar, sei lá. Já está nessa fase de jogar alguns anos, poucos anos, e sair. E uma das coisas que, se alguém acompanha ou for lá atrás e buscar minhas entrevistas, uma coisa que me incomodava muito era essa geração, porque sempre assim, essa geração não chega, não vai. Aí, já falei no começo, né, por que eu acho que não vai. Eu acho que a grande diferença delas para a gente é que a gente brigava pelo que a gente queria. A gente queria saber, sim, quem era o técnico da seleção. A gente queria saber, sim, onde a gente ia treinar, que hotel que a gente está aqui.
Então, assim, eu acho que foi uma geração muito acomodada, não lutou pelo que era de direito, né? Ah, se me colocar numa pensão ali, ok. Nossa, eu não tenho título, né? Tenho que ficar ali. Então, eu acho que é importante tudo isso que aconteceu para que a Érica deixe esse legado para as novas gerações, né? De que, olha, a nossa geração se acomodou, ficou quieta, ganhou, tá bom, perdeu, tá bom. E eu acho que essa nova geração que vem aí precisa brigar mais pelo que quer, né? Não dá para uma seleção, por exemplo, ficar 2 anos sem se encontrar, sem jogar, para ir jogar um Mundial, para ir jogar um pré-olímpico. Então, eu acho que essa pouca participação, esse pouco movimento que elas fizeram, também acho que contribuiu muito para que não chegassem, às vezes, numa posição mais importante internacionalmente. Então, eu falo, pô, a Érica está aí no apagar das luzes e agora resolveu falar. Ok, bacana, muito legal. Que ela use esse momento para falar para essa geração, meninas, não façam como a gente fez. Vai atrás, sabe? Lutem pelo que vocês querem. Igualdade, sabe? Ah, se eles vão de avião de executivo, a gente também vai e tal. Então, acho que é importante sim, e até parabenizei ela porque era algo incomum. A gente pouco viu essa geração batendo na mesa assim, não, a gente quer assim, a gente acha que tem que ser assim, acontece assim, né? Uhum. Então, acho que as mulheres precisam. Tem muita discussão também em relação ao salário, né? Que os salários dos homens é muito maior que o das mulheres. E eu acho que tem que ser analisado com critério, né? Porque às vezes você vê, eu gosto muito de tênis, aí você vê lá o jogo dos homens, né? Tá Uhum. sempre lotado, das mulheres Não tá tem sempre ninguém. cheio de lugar vazio. É. Então, assim, eu acho que a gente tem que medir um pouco isso, né? Mas, assim, não pode ser também, a menina sofre para ganhar R$ 500 por mês e o cara ganha 350, 500, 1 milhão por mês. Então, essa discrepância que eu acho que tem que acabar, né? Paula, qual a parte mais difícil de ser uma atleta de alto rendimento? Qual o preço de uma medalha? Bom, todo preço, vamos dizer assim, o que você colhe tem muita coisa aí nesse meio, né? É muito, vamos dizer assim, toda escolha exige sacrifícios, né? E eu acho que o sacrifício de uma mulher atleta é deixar a vida dela de lado para ser atleta, né? Eu acho que em outras profissões você vai trabalhar, volta para sua casa, né? E no esporte não, você vai trabalhar e vai viajar, você vai trabalhar e vai ficar concentrado, você vai trabalhar e está em outro país. Então, assim, a sua vida não é sua, né? É do seu time, é do projeto que você está naquele momento, ou seja com a seleção, ou seja com o clube. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado, né? A gente escolheu e tem que estar preparado que essas escolhas vão tirar muitas coisas da gente, né? Mas por um outro lado, muitas mulheres queriam estar no nosso lugar ali nos momentos importantes, né? De conquistas, vamos dizer assim, de coisas bacanas que aconteciam na nossa vida, que era divulgado, né? E quanta gente, quanta mulher não é super fera naquilo que faz, mas não está ali, ninguém está vendo na televisão, né? Então acho que a diferença nossa é que a gente tem que fazer bem feito, faz bem feito e aparece com uma maioria de pessoas, né? Enquanto numa empresa você ali às vezes é fera, faz um monte de coisa bacana e ninguém fica sabendo. Então acho que o grande preço, acho que da medalha, assim, eu acho que a medalha é o que a gente quer, que a gente vai lá e quer buscar, né? Ser campeão, conquistar um campeonato, então esse percurso todo, ele pode não dar certo, pode ser um planejamento mal feito, pode ser que você se lesione, pode ser que então eu acho que todo preço, né? Ele tem os seus dissabores, tem os seus obstáculos. Eu sempre, quando falo com os jovens, eu falo, olha, estou aqui para contar um pouquinho das dores e das delícias de ser
uma atleta de ponta, né? Uhum. Porque é muito desgastante. E eu acho que às vezes a gente para também, se aposenta do cansaço dessa falta da sua vida, né? Nem tanto do jogar. O jogar é uma delícia. Agora, treinar, treinar é bem chato. Quem faz ginástica sabe como é chato. 6 horas por dia tá ali fazendo aquilo, né? Mas quando vem o resultado positivo, tem a recompensa, né? Então, eu acho que para mim, eu acho que é mais a ausência de tudo que eu poderia ter vivido, assim, que... E é isso, né? Escolha. Nós somos em 4 mulheres, as 4 jogaram em casa. Eu Uhum. e a Branca escolhemos ir para o esporte. As outras não, Uhum. queriam ir para balada. Ah, vou acordar cedo para treinar. Eu não. Ah, ter que comer É. isso, não poder comer aquilo. Uhum. Ficar viajando. Eu não quero. Eu quero namorar. Eu quero... Então, assim, as escolhas estão aí. A gente tem que Uhum. saber que elas vão ter os seus momentos bons, os momentos ruins, e é muito solitária a vida também, né? Apesar de a gente fazer esporte coletivo, é algo muito solitário, o tempo todo em hotel, o tempo todo viajando. Quando eu parei de jogar, eu fiquei sequelada com isso. Eu não queria viajar. Só que não era justo, né? Aham. Não quero viajar por quê? Porque eu sempre eu associava aquilo ao trabalho. Uhum. Mas você está indo viajar de outro jeito, agora é para curtir, agora é para você se divertir, né? Uhum. Mas eu demorei um pouquinho para conseguir equilibrar isso. E hoje você viaja dando palestras, participando de eventos, né, como gestora esportiva, né, Paulo? Então, eu, assim, quando tenho palestras, e se é durante o dia, eu já quero voltar no mesmo dia, porque trauma de hotel, Ah, sabe? aham. Mas é muito. Eu gosto bastante, assim. Eu comecei a fazer palestras em 2000, quando eu parei, e aí eu comecei a perceber que aquilo me dá a sensação que eu tinha quando eu ia entrar na quadra, aquele fio na barriga, né? Uhum. E agora, eu vou fazer um negócio que jogar ainda, eu acho que eu levava mais jeito assim para jogar, mas você falar com o outro, falar com o público, mas eu adoro. Eu acho que é uma troca sensacional e assim, eu fui percebendo ao longo desses anos a semelhança que tem o esporte com a empresa, sabe? É muito legal, né? É muito e a gente sempre se depara, a gente sempre se enrosca nas relações humanas, né? Verdade. Eu sempre falo que o esporte a gente tem que montar um bom time, tem que planejar, tem que treinamento, tem que conhecer o adversário, né, a concorrência, e a gente às vezes acaba fazendo tudo isso e a gente acaba trombando nas relações pessoais, porque a gente não olha o outro como sendo o outro, o jeito dele, ele é assim, ele contribui da forma dele. A gente olha o outro porque você não é igual a mim, né? Hum. Então, eu acho que a gente perdeu muito tempo, o basquete feminino brasileiro perdeu muito tempo com essa disputa que tinha nos clubes, acabava indo para a seleção e era uma mistureira, era uma coisa meio. E somos seres humanos, né? É Claro. difícil a gente tirar o ego, tirar a vaidade, Uhum. tirar a coisa e deixar na gavetinha em casa e ir para lá para o trabalho. Não misturar a nosso dia a dia, nossas relações pessoais com o trabalho. E a gente vai aprendendo, isso tudo é um aprendizado, né? Mas eu acho que a gente começou a ganhar títulos quando a gente percebeu, né, que cada um era importante naquilo que fazia e juntas a gente seríamos muito mais fortes, né? Então, eu adoro fazer palestras, é algo que eu também aprendo muito com tudo, né? E aí é interessante essa analogia, porque é muito, muito igual, muito parecido. Você já pensou em seguir a carreira como técnica? Tem esse desejo? Deus me livre? Deus me livre. Eu, assim, quando eu converso com a Branca, às vezes a É. Branca fala, eu anotava todos os treinos da Marilene, Uhum. eu anotava Uhum. tudo. Então você vê que a pessoa já tem o dom para aquilo, gosta Sim. Uhum. daquilo. E eu acho que o desgaste maior de tudo que eu vivi era isso, era estar fora de casa, estar fora do meu, eu controlar o que eu queria fazer, né?
não quero ir, não quero ir, quero ir para o campo, eu vou, quero para a praia, eu vou, quero não ir para lugar, quero ver um filme, eu vou. Uhum. E até a primeira semana que eu me aposentei, eu fui ao cinema, às 2 horas da tarde, que eu falei, nunca consegui fazer isso. Que Duas delícia, horas, né? é, 2 horas era o horário de estar descansando para o treino das 4, entendeu? Uhum. Então eu acho que isso nunca passou pela minha cabeça, porque eu acho que eu iria, como técnica, eu iria olhar a atleta como eu ali naquele lugar, sabe? Uhum. Eu ia cobrar demais, e eu nunca me interessei. Eu acho que isso, eu iria ter a mesma vida que eu tinha de jogadora, né? De vai Uhum. para lá, vem para cá, e ainda ter que direcionar a cabecinha de um monte de mulherada. É verdade. Paula, qual é a sensação que você tinha no momento que fazia o chuá dos 3 pontos? É assim, né? É aquilo que. Essas historinhas que contam, né? Só vem as pingas que eu bebo, mas os tombos que eu levo. Ninguém vê, né? Não era muito treino, cara, era muito treino. Ficar ali depois do treino todos os dias, fazendo os arremessos e tinha uma meta a bater, a cumprir. Então, a sensação e o arremesso de três foi uma característica que eu fui aprimorando, né? Eu era uma jogadora baixa, eu tinha problema de controlar meu peso, então eu tinha que usar a minha. Eu tinha que ter algumas estratégias, né, de precisão de arremesso, de fora, não dava para entrar lá dentro, aquela Uhum. mulherada gigante. Uhum. Então acho que você tem que. Muitas pessoas me encontram e falam: Nossa, mas você não é muito alta, né? Você não é alta. Aí eu falo: A minha altura estava aqui, né? O que eu vou fazer? Essa coisa que todo mundo fala: Não, joga basquete é uma pirulona, né? E a gente tinha um time muito baixo internacionalmente, né? A média de estatura não era muito favorável. Então a gente tinha que ser rápida, criativa e quando arremessava não podia errar muito. É a mesma característica das meninas de 71. 71, quem era alta era a Marlene, a Delcy era um pouco maior, mas a Norminha, Uhum. por exemplo, Era baixinha, era Heleninha, a baixinha, Laís, Helene, exatamente, mas uma agilidade, na hora que piscavam, elas já tinham isso. feito a cesta e já estavam voltando de novo com a bola. Eu acho que é exatamente essa característica, né, que vocês têm em comum, assim. É, depois do basquete, qual esporte que você, assim, se identifica? Pratica algum outro esporte, por hobby? Bom, o basquete me deixou, não vou falar muitas sequelas físicas, mas uma que me impede de fazer muita coisa. Eu tive uma lesão grave no joelho quando eu fui jogar na Espanha e felizmente eu consegui me recuperar a tempo. Joguei Pan-Americano, joguei Mundial e Olimpíada com muito, muita disciplina com a fisioterapia e tudo, e foi uma cirurgia muito bem sucedida. Mas eu tenho um joelhinho de uma senhora, de uns 80 anos, acho. Uhum. Tem muitas com 80 que estão melhor que o meu joelho. Então pode E jogar a- bocha, Paula. então, mas assim, eu tô protelando, assim, sabe? Eu vou ter que pôr Uhum. uma prótese, mas por enquanto ainda eu tô conseguindo fazer algumas coisas, né? Hoje Uhum. mesmo eu fiz minha ginástica online, então tem que ser algo adaptado para não ficar fazendo muito salto, deslocamentos laterais e tal. Pilates, na natação, né? Nessa pandemia aí eu estou me dedicando bastante à água, que é muito bom para mim. Então, e eu descobri o tênis depois que eu parei de jogar, né? E tem que ser em quadra de saibro, que não tem muita. Desliza um pouco mais, né? E Uhum. eu adoro assistir jogos de tênis, né? Tenho o Federer como meu ídolo, é, sou fã do Federer. Eu também sou apaixonada por tênis. Ele é uma coisa que não tem explicação, aquele homem, né? E quem me apresentou o tênis foram duas amigas, a Kátia e a Jaque. E a gente sempre que dá, joga em duplas e eu consigo jogar em duplas. Também individual é complicado. Faz o Uhum. deslocamento e tal. Então a gente vai se adaptando. Eu falo hoje que eu faço esporte para ter qualidade de vida, né? Eu faço atividade para
para dormir bem, para saúde mesmo. Não faço aquele esporte que eu fazia enquanto atleta, porque eu fui muito Sim. cobaia. A Uhum. gente é de uma época em que tinha pouco estudo, poucas pesquisas, né? Então, a gente experimentavam muitas coisas com a gente. E isso vai acarretando essas lesões que você vai envelhecendo e isso vai piorando, né? Uhum. Hoje eu vi uma historinha assim que acho que foi de Galileu Galilei que perguntaram para ele quantos anos você tem, né? Ele falou, eu tenho de 8 a 10 anos. Aí, mas como assim, né? Assim, eu já estou contando quanto falta para eu morrer, não o que eu já vivi, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que começar a virar essa ampulheta aí e falar, olha, quando eu penso, 26 anos que a gente foi campeão do mundo, passou assim, passou muito rápido. Quando a gente vê isso tudo que a gente tá vivendo hoje, fala assim, pois é, a gente pode de uma hora para outra, né? Então, vamos ser menos complicadas e mais felizes disso tudo que a gente tem e que a gente vive, né? Com certeza. Olha, uma dica para você. Eu já joguei tênis também e hoje eu pratico beach tênis. Não sei se você Né, já me conhece. falaram isso, já me falaram. A viciante, tá? E Me como é na falaram. areia, né? Mesmo em São Paulo, tem clubes que tem beach tênis. Eu tenho um amigo que é Eu tenho umas professor em amigas São que Paulo. jogam beach tennis. É sensacional, é sensacional. E é muito lúdico, e tem areia que não tem tanto impacto. Então, assim, vai a dica. Olha, quem sou eu para dar uma dica para Magic Paula, mas estou abusada hoje e te indico o beach tênis. Olha, seu Legal. fã-clube está mandando mil beijos, dizendo que as suas palestras mudam Obrigada. vidas. O fã-clube Magic Paula está aqui, o fã-clube da Simone na veia. E quero agradecer aqui porque a Paula foi mais ou menos uma assistente de produção do Mulheres à Sexta, do filme. Porque a gente não conseguia entrar em contato com a Simone, aí fizemos a entrevista com a Paula e a Paula. Já falaram com a Simone? A gente não, a gente está com essa esperança gigantesca. Ela falou, peraí, pegou o telefone e resolveu o quê? 2 palitos, entendeu? Então, muito Graças, obrigada, tá? eu sempre falo para ela, falo, graças a Deus que o basquete agradece, né? E a música roubou ela. É isso aí. A gente está aqui na tentativa de uma live com ela, hein? Fica o recado aí, Simone, estamos esperando a sua data para uma live. E Insiste, insiste. vou insistir, não desisto jamais. Sou brasileira, Paula, como é que eu vou desistir? Jamais. E agora uma pergunta da Lu Queiroz, desculpa, da Cleide Leone. Se você imaginou algum dia que a sua vida e da sua geração de basquete viraria um filme. Como é que foi essa emoção? Como é que está sendo isso aí? Bom, a Cleide é o carrapato do basquete, né? Onde tem Ela é basquete, está lá a apaixonada por Cleide. basquete, A Cleide segue todas as gerações, não é só a nossa, ela está sempre presente e é uma pessoa especial. Esse filme nasceu de um convite, e sempre quando eu conversava por texto, a gente conversava, a gente já vamos fazer alguma coisa, vamos fazer para arrebentar, né? Uhum. E aí surgiu um convite da gente ter um filme da nossa vida, ficção, vão ter atrizes contracenando nesse filme, não vai ser a Ai, gente. que legal. Vai ser dirigido por uma mulher, pela Joca. Todo mundo na produção, na produtora, só mulheres que estão envolvidas. Mulherada! Então, estávamos naquela fase de sair para o mercado para captar recursos, e Uhum. aí veio tudo isso. Então, tá engavetadinho, esperando a gente poder voltar a ter as atividades que a gente tinha antes, né? Não sei se vai ser normal, mas a gente está aqui torcendo para que seja. Então, nós estamos muito felizes, eu acho que vai ser um trabalho bem bacana, eu já tive várias horas de conversa com a Joca, Hortência também, tivemos separadas e tivemos juntas. E tem muita coisa, tem muita história, né? E eu acho que o que a gente quer passar é isso, né? De duas mulheres fortes
que lá atrás, passar para essa geração, quem fomos nós, né? E o que que acontece até você chegar a conquistar o que a gente conquistou e tudo. É claro que com meninas talentosas que chegaram, Janete, muita gente, Leila, Alessandra, Cíntia, aí eu vou, Branca, Marta, vou ficar aqui falando horas, né? Porque duas andorinhas não fazem verão, mas eu acho que a gente representou muito para o basquete feminino e são histórias que tem que ser contadas, né? Então, a gente também está na expectativa, né? Para ver como é que vai sair tudo isso. Ah, vai ser lindo, com certeza vai ser lindo. A história de vocês é linda e o fã-clube já está aí querendo comprar ingressos, tá? Agora, antes do filme delas saírem, Tem que com comprar ingresso certeza, para vocês. por favor, gente, Mulheres à Sexta. Logo, logo a gente vai ter uma decisão a respeito da nossa exibição, porque a gente também está com o filme pronto, já legendado, pronto para ser exibido, mas Ó, toda a estratégia. dá um spoiler aí, alguma coisinha sobre o filme, caramba. Olha, o spoiler é que tem a Paula, que tem a Hortência, que tem aquelas meninas maravilhosas de 71, inclusive Maria Helena e Heleninha. Conta alguma história engraçada que você tenha com as duas, que foram da seleção de 71 e que foram técnicas de vocês durante tantos anos, né? Ó, a Marilena e a Heleninha, elas eram super duras, assim, eram aquelas mãezonas que controlavam a gente em tudo. E a Marilena tinha uma história que ela falava assim, gente, quando vocês estão indo com a farinha, eu estou voltando com o bolo. Então, o que vocês pensarem em fazer, eu já fiz, né? Então, tem histórias interessantes de... A gente vivia, às vezes, concentrada em hotel, não podia ir para casa, não podia, não era dispensado e tal. E aí, assim, a gente sempre aprontava alguma coisa escondida e aprontava, né? Coisas interessantíssimas, assim, que a gente fazia ali, a Marilena chegava uma hora e descobria. Tem uma historinha que foi com uma jogadora que jogou com a gente, né? E aí era assim, nós estávamos há 2, 3 semanas treinando, e a Marilena falou, ó, vai ter treino agora, até sábado à noite, só que vocês vão poder ir embora do hotel só no domingo de manhã. Caramba, já não tem mais treino, a gente queria ser liberado e todo mundo. Aí uma das jogadoras, o namorado dela ficou hospedado num hotel na frente. E a gente estava todo mundo num quarto lá, conversando, pedimos uma pizza, pedimos cerveja. Tava de folga já. E aí ela falou, pô, meu namorado tá aí na frente. A gente falou, só tonta, vai pra lá, vai Vai namorar, o que você né? tá fazendo aqui, não sei o quê. Bom, eu sei que o cara da portaria tinha sido avisado se alguém saísse para falar para a Marilena. Quase que dá corte na menina, a menina quase que não vai pro PAN, mas a gente se reuniu e com um diálogo, teve uma reunião lá com a Marilena e falou, nós somos as culpadas, deixa ela aqui. Se tiver que mandar embora, vai ter que mandar embora todo mundo. Manda a equipe inteira, né? Manda a equipe inteira. Então, esse foi assim, que eu tô lembrando agora, foi essa, mas tem muita história interessante e histórias legais. Elas são demais, né? Paula, assim, primeiro a gente quer agradecer muito pela sua participação no filme, fora dele. Você é sempre acessível, simpática. Assim, estou testemunhando isso para todo mundo aí que está online com a gente, em nome da equipe do Mulheres à Sexta, do nosso filme. E assim, que a gente possa fazer do basquete feminino uma força de novo, uma potência, que a gente consiga formar novos ídolos, né? Porque eu acho que passa por aí, né? Passa por formar novos ídolos para as pessoas, para as crianças olharem e falarem, cara, eu quero ser a Magic Paula, sabe? Eu quero jogar como ela. Eu acho que isso é o maior incentivo que a gente pode pensar sobre qualquer modalidade esportiva, e a gente está falando agora sobre o basquete feminino, você não acha? A gente precisa de espelhos, né? A gente precisa de histórias que encorajem as meninas, encorajem as mulheres a eu faço o que eu quiser, né? Eu posso fazer o que eu quiser, né? Não tem essa história aí.
Eu acho que é importante também para os pais, né, para pai e mãe, ver que, sabe, a história de mulheres lá atrás, né, que transformaram o basquete feminino. E então, assim, estou muito ansiosa para ver o filme. Eu acho que muito merecido. Acho que essa história da geração anterior à nossa não podia ficar ser esquecida. Eu falo que, infelizmente, a gente vive num país que sem cultura, né? Que às vezes o outro lado do mundo é mais conhecido que os nossos ídolos. Eu acho que a gente perdeu o bonde quando sediou uma Olimpíada aqui, que nós podíamos levar isso para as escolas, mostrar os ídolos do esporte nesse país, né? Mas infelizmente é da cultura nossa de valorizar o outro, não valorizar o que a gente tem, né? Tantas pessoas importantes, atrizes, atores, cantores, cantoras, jogadoras, jogadores, e aí vai, né? Escritores, tanta gente boa que às vezes a gente não conhece. Então, talvez eu vou assistir esse filme e vou falar, pô, não sabia disso, né? Não sabia que isso aconteceu. Eu conhecia muito do que a Maria Helena contava, né? Das dificuldades que elas tinham e tal. Mas vai ter muita coisa que eu que sou do esporte, do basquete, não vou saber, né? Então acho que é interessante por conta disso. E parabéns para vocês que tiveram. O livro é lindo, né? O livro é uma graça, assim, a capa dele é linda, as meninas na praia, em 1970, treinando, acho que ali na praia, tiraram uma foto. Então, eu acho que vai ser um momento especial aí. Vai ser um aperitivo super bom, quem sabe, para o nosso filme. Ah, com certeza. A gente teve assim um prazer muito grande em contar essa história. A gente veste a camisa do basquete feminino e da luta feminina dentro e fora das quadras. Eu quero aqui agradecer a nossa equipe do filme, a Joana Sanz da produção, o Rodrigo e a Priscila da Evox, André Sachs, Tássio Dourado, Fran Matoso, Hudson, Samuel e Bruno. Isso é parte da equipe que ajudou a gente a contar a história, né, dessas mulheres. E em breve, se Deus quiser, teremos o nosso Mulheres à Sexta. Assim que a gente souber qual exibição é possível, provavelmente vai ser online, né? Até por tudo que está acontecendo, e a gente também não quer perder muito o bonde aí, esse time do filme, apesar da Olimpíada ter passado para o ano que vem. A gente tá louca para vocês assistirem o filme. Nós ficamos muito felizes com o resultado. A nossa equipe é maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que se dedicou ao filme. E engraçado que a gente fez o filme e foi descobrindo que todo mundo era basqueteiro, sabe? O pai jogava basquete, a irmã jogava basquete, a outra jogava basquete. Engraçado isso, né? Quando você se une para fazer uma coisa em prol de uma causa nobre. É impressionante como a energia toda vem e vira uma sintonia, né? Sim. Então bom, é isso. Bom. Muito bom. E domingo que vem, a gente está fazendo terça-feira essa live, porque a Paula não podia no domingo. Então, para a galera que está vendo a gente, domingo, dia 5 de julho, teremos quem? Nada mais do que Norminha, a nossa Laninha Voladora, 5 vezes a melhor jogadora de basquete do mundo. E uma das inspirações de Hortência, isso está no filme, olha o spoiler que você pediu, dei agora. E vamos ter Norminha aqui, espero que você possa estar. A Hortência é mais velha, né? Então ela viu as meninas jogando. Pois é. Bom, tomara que ela não veja essa live, porque senão você vai sofrer com ela depois dessa. Paula, mais uma vez, Selminha, muito estudou obrigada. Comigo. Selminha, um beijo. Manda beijo pra galera. Tem um minuto ainda. Manda beijo para todo mundo aí. Comigo. E, eu queria agradecer vocês pela oportunidade, parabenizar essa escolha, né, de vocês, da gente poder assistir um filme de uma geração que eu, infelizmente, vi muito pouco, não vi quase nada. Vi algumas coisas depois na TV. Então, parabéns para todo mundo que está aqui. Obrigada pela participação e se cuidem, né? A gente precisa se cuidar e saber que o negócio não é fácil. Para cada um é de um jeito e a gente tem que não deixar que isso... vou experimentar. Para mim, o que vai acontecer, Experimenta não. Né? Experimenta não. Melhor Experimenta não. E vamos nos cuidar
E o Ismar, que trabalha comigo, tá aí. Um beijo, Ismar. Te amo. Meu braço Olha, direito e esquerdo. manda bem, 15 segundos para terminar a live. Não, Muito obrigada a todo obrigada mundo a que está você. aqui. Obrigada, China, Paula, mais uma vez, viu? Obrigada mesmo, a tá? Jaque, a Kátia, a Cleide Leone, várias, Boa. Marli, Um beijo várias para pessoas aí. Claudinha, para Ellen, para Cláudia, Eduíges. Beijo! um abraço.